Boa noite, nós somos o grupo número 2 e a gente vai apresentar sobre a questão 2 referente aos exercícios de listas. Meu nome é Pedro e os outros participantes são o João, o Paulo, o Mário, o Nicolas e o Otávio. Inicialmente a gente vai abordar sobre as funções de remover repetido e de calcular produto. Bom, primeiro a gente criou essa regra, e aí a gente chama uma função, né, uma regra, na verdade, que cria uma lista sem os elementos repetidos, e depois retorna essa mesma lista sem os elementos repetidos para calcular o valor do produto. Então a gente escreve isso tudo bonitinho depois. Então a gente vai explicar o passo a passo dessas funções aí. Bom, meu nome é Paulo Henrique e eu vou começar explicando a função pertence. Bom, ela recebe um elemento e uma lista, que é dividida em cabeça e cauda. Então, a condição de parada dessa função é quando o elemento é igual à cabeça dessa lista. Então, se não for igual, ela recebe a cauda dessa mesma lista e como primeiro elemento dessa cauda, como a cabeça, assim percorrendo a lista inteira. Assim, se esse elemento pertencer à lista, ela vai retornar true. Se não pertencer, ela retorna false. Pode fazer o teste para mim, João, por favor? Bom, nesse exemplo, ela vai ver se o elemento 1 pertence à lista, ela vai ver que o 1 já está logo na cabeça da lista, então ela vai retornar true. Nesse outro exemplo, ela recebe o elemento 5, vai ver se ele está nessa lista, então ela vai percorrer a lista inteira, daquela forma que eu expliquei, portanto, ele não está na lista, então retorna false. Agora o Nicolas vai dar continuidade à apresentação. A próxima regra que a gente criou é remover os elementos repetidos. Por isso que essa função pertence é tão importante, porque se o elemento pertencer à lista, ele tem que ser removido, para você criar uma lista sem os elementos repetidos. Essa remove elementos repetidos, ela tem dois parâmetros, que são duas listas. Então, a condição de parada é quando essas duas listas estão vazias. E aí retorna true. Na primeira condição, após a condição de parada, vou separar em duas condições após a condição de parada. Na primeira condição, a lista de entrada é separada em cabeça e cauda. E a segunda lista é a lista sem os elementos repetidos. Eu verifico, na primeira condição, se a cabeça é igual à cauda. Não, se a cabeça pertence à cauda. Se a cabeça pertence à cauda, significa que esse é um elemento repetido. E aí, o que eu faço? Eu tenho a chamada da função recursiva, passando apenas a cauda e a lista sem os elementos repetidos. Na segunda condição, quando o pertence é falso, ou seja, a cabeça não pertence à cauda, significa que esse elemento ele é um elemento que não é repetido. Então, o que eu faço na segunda condição? Eu separo a lista de entrada em cabeça e cauda, e a segunda lista, que é a lista sem elementos repetidos, eu faço a cópia da cabeça da lista de entrada para a cabeça da lista de elementos repetidos. Então, eu tenho a chamada da função recursiva passando apenas a cauda e a lista sem os elementos repetidos. Então, para explicar melhor, que parece um pouco confuso quando a gente apresenta assim de forma abstrata, eu fiz um exemplo que mostra exatamente como é o funcionamento dessa regra. A remove elementos repetidos recebe uma lista. Essa lista é 1, 2, 2 e 3. E X é a lista sem os elementos obtidos que eu quero obter. Então, eu tenho na primeira verificado na primeira condição. Não atende a condição de parada, porque não é uma lista vazia. Eu vou para a primeira condição. A cabeça da lista é o 1. O 1 ele pertence à cauda, que é 2, 2, 3? Não. Então, eu vou para a segunda condição. Significa que o 1 é um elemento único, é um elemento que não é repetido. Então, eu faço a cópia do 1 a cabeça da lista sem os elementos repetidos e tem a chamada da função recursiva, passando apenas a cauda. É o 2, 2, 3. Quando ocorre a chamada da função recursiva 2, 2, 3, 2, 2, 3 se torna a função
Não, se torna a lista de entrada. Eu tenho a separação da cauda, da cabeça e da cauda. No caso, a cabeça vai ser 2 e a cauda vai ser 2, 3. O 2, ele pertence à cauda. Ele existe na cauda. Então, nesse caso, eu não faço a cópia da cabeça. Eu apenas tenho a chamada da função recursiva, passando 2, 3, que é a cauda. Tem uma separação do 2, 3. 2 fica cabeça e 3 fica cauda. Não pertence, então eu vou para a segunda condição. Eu faço a cópia do 2 da lista dos repetidos e chamo a função novamente com o 3, que é a cauda, como parâmetro. O 3, ele não pertence à cauda, que a cauda agora é vazia. Então eu vou para a segunda condição novamente. Faço a cópia da cabeça e passo como parâmetro a lista vazia. Então eu chego no caso básico. Lista vazia, então lista de repetidos é igual a lista vazia. Quando eu retorno lista de repetidos é igual a lista vazia, então no predicado, na regra que chamou ela, 3 se torna 3, que é a cabeça anteriormente, união com vazio. Então 3 se torna 3. Então eu estou fazendo a cópia agora. Quando 3 é parâmetro de 3, a lista de repetidos fica igual a 3. Então, no predicado que chamou ela, 2, 3, se torna 3, união com 2. Então, fica 2, 3, 2, 3. Esse parâmetro retorna e ele retorna para a condição em que era repetido. Quando é repetido, eu não fiz a cópia. Então, a regra que chamou ela fica 2, 2, 3, 2, 3. E como fica sendo 2, 3, quando tem a chamada dela, que é a lista 1, 2, 2, 3, o parâmetro se torna 1, 2, 3, porque era um elemento único, então eu faço a cópia somente da cabeça. Então, x se torna 1, 2, 3. E aí eu vou desempilhando. Para mostrar, durante a execução do programa, você pode fazer a cópia dessa regra, e fazer a execução. O objetivo é achar x, que é a lista sem os elementos repetidos, e quando executa, a gente tem um retorno que x é 1, 2, 3. Então, por isso que a função pertence é tão importante, porque eu vou fazer essa separação na cabeça, vou verificar se essa cabeça pertence. Se ela não pertencer, eu copio a cabeça para a lista sem elementos repetidos. E se ela pertencer, eu simplesmente passo a cauda e não faço a cópia da cabeça. A obtenção da lista sem os elementos repetidos é o primeiro passo. E depois que eu tenho a lista sem os elementos repetidos, eu já posso fazer o produto. E quem vai falar um pouco mais sobre o produto dessa lista é o Otávio. Beleza, eu sou o Otávio. Vou falar um pouco sobre a regra do produto da lista. Vou deixar a condição de parada ali, que por enquanto ali, para depois chegar nela e explicar. Essa é a nossa condição de parada, né? A lista vazia retornar um produto igual a 1, mas vamos primeiro na regra produto-lista, que recebe uma lista e é separada em cabeça e cauda e recebe uma variável produto. Quando isso acontece, entra na função e é chamada a nossa função recursiva, né? Porém, retirando a cabeça e só chamando a cauda. O produto auxiliar ele é endereçado na memória, porém não assume nenhum valor. Por quê? Porque é necessário chegar na nossa condição de parada, onde o produto auxiliar vai receber o valor 1 e a nossa lista vai estar vazia. Então, a gente vai ter nossa lista, vai retirando a cabeça, chamando sempre a cauda, até que a gente possa atualizar o nosso produto em todas as funções e retornar o produto entre todos os elementos da nossa lista. No nosso documento, a gente tem o passo a passo de como isso é feito. O Fart vai colocar para a gente. Vamos usar como exemplo uma lista 1, 2 e 3 e a variável x no lugar do produto. Como eu já disse, ele separa a cabeça e a cabeça assume o valor 1, a cauda 2 e 3 e o produto ele fica na memória sem um valor. Depois, fica em stand-by lá esperando, né, ser desempilhado. É chamada a lista, que era a antiga cauda, é separado novamente a cabeça da cauda, a cabeça agora assume o valor 2, a cauda 3, novamente o produto fica na memória e é chamada de novo
a cauda no lugar da lista. A cauda agora é 3 e, ao mesmo tempo, é chamada a cabeça, né, da nossa lista. Separada a cabeça da cauda, a cabeça agora é 3 e a cauda não existe mais. Então, portanto, agora a lista chamada é vazia e chega na nossa condição base, onde a lista é vazia e o produto ao x agora assume o valor 1. Quando ele assume o valor 1, é calculado o novo produto, onde o produto é a cabeça vezes o produto ao x. Produto ao x igual a 1, a cabeça é igual a 3. Portanto, o produto agora é 3 vezes 1 e é atualizada o valor do produto ao x, né? O produto ao x agora vai ser chamado novamente, né? Quando a cabeça é igual a 2, certo? Então a cabeça é igual a 2 e o produto vai ser igual a 3. A multiplicação disso nos dá um produto 6. Novamente, o valor que era endereçado, né, do produto ao x agora recebe o valor 6. É chamado quando a cabeça é igual a 1 e a cauda igual a 2 e 3. Portanto, quando a cabeça é igual a 1, ele vai fazer o produto que vai ser a cabeça vezes o produto ao x. Antes o produto ao x então era 6, a cabeça agora vai ser 1. 1 vezes 6 é igual a 6. Portanto, então, chega na nossa... retorna tudo desempilhado. Agora o nosso x recebe o valor de 6 vezes de 6, beleza? E o João agora vai executar a nossa regra para poder mostrar que ela funciona. O x ele tem que assumir o valor 6, que é o produto entre todos os elementos da lista. E é isso que acontece, beleza? Então, agora a gente vai prosseguir, né? O Mário acho que vai terminar de explicar como funciona, né, os elementos repetidos, depois de a gente ter explicado todas as funções agora. Vamos lá. Agora, chamando a última função, né, que seja a principal, a regra principal, a gente colocaria uma lista e ao executar a gente vai ter a lista sem elementos repetidos, que é 1, 2, 3 e 4 nesse caso, e o produto da lista de elementos da lista sem elementos repetidos, que é 24. E é isso.